levando-se em consideração a origem social dos seus protagonistas, pode-se afirmar que a chamada Inconfidência Mineira foi. Então, a partir do comando, nós vamos ter que analisar a Inconfidência Mineira sob a ótica da origem social dos seus protagonistas. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Um movimento de contestação ao sistema colonial que teve como seus principais agentes idealizadores os grandes fazendeiros e mineradores, além de burocratas e militares. A alternativa A é a alternativa correta. De fato, quando você pega o grupo dos Inconfidentes, grande parte deles era formada por burocratas, militares, que é o caso, por exemplo, do próprio Tiradentes. O Tiradentes ele era ali um alferre, ele era um militar, além de mineradores e fazendeiros. Tratando da burocracia, nós temos muitos membros da justiça colonial atuando também neste contexto. Então, por isso, a alternativa A está correta. Alternativa B. Um movimento encabeçado pelos grandes proprietários de escravos, insatisfeitos com a cobrança da taxa de captação sobre a mão de obra cativa. A alternativa B ela está falsa. Por quê? Porque o que levou os grandes proprietários a entrarem no contexto de Inconfidência Mineira, no movimento da Inconfidência Mineira, foi a reação que eles tiveram à cobrança da derrama. E a derrama ela é uma cobrança violenta. Alternativa B. Um movimento encabeçado pelos grandes proprietários de escravos, insatisfeitos com a cobrança da taxa de captação sobre a mão de obra cativa. A alternativa B também está errada, entendendo que os Inconfidentes, vamos pensar ali os proprietários de escravos que participaram da Inconfidência. Eles poderiam até estar incomodados com a cobrança da taxa de captação, que é uma taxa de 14 gramas de ouro para cada escravizado que adentra na região das Minas. Só que o que levou eles a adentrarem no movimento denominado de Inconfidência Mineira não foi apenas esse tipo de insatisfação. Eles estão ali inspirados pela independência dos Estados Unidos, em uma posição contrária a todo o pacto colonial, a toda imposição da metrópole sobre a colônia, que coloca o Brasil, e no caso da Inconfidência Mineira, especificamente Minas Gerais, numa posição de colônia de exploração. Então, como não se limita à cobrança da taxa de captação, a alternativa B está errada. Alternativa C. Uma revolta dos mineradores, liderados por Filipe dos Santos, que protestaram contra a instalação das casas de fundição. A alternativa C também está errada, porque Filipe dos Santos ele liderou outro movimento. Filipe dos Santos está associado à revolta de Vila Rica, de 1720, de fato, contra a instalação da casa de fundição. Mas como o nosso foco é em Inconfidência Mineira, a alternativa C está errada. A alternativa D. Uma sedição que teve a decisiva participação das massas populares, especialmente artesãos e camponeses, lideradas pelo soldado José Joaquim da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Bom, a alternativa D também está errada. Vale ressaltar que Tiradentes não é soldado, ele é um alferre. O alferre seria mais ou menos um subtenente. E uma das características da Inconfidência Mineira é o caráter elitista dela. Não há essa participação das massas. Na verdade, os Inconfidentes esperavam que as massas elas entrassem como parte do movimento, pressionando o Estado, diante de uma reação dessas mesmas massas à derrama. Como a derrama não foi aplicada em 1789, não há, em 1788 e 89, não há a entrada das massas apoiando este movimento. Então ele ficou basicamente um movimento elitista e, nesse sentido, a alternativa D também está errada. A alternativa é uma conjuração liderada pelos intelectuais residentes nas vilas mineiras, que se reuniam para conspirar contra o governo metropolitano nos encontros da sociedade literária. A alternativa E também está errada. Tratando da sociedade literária, nós estamos focando ali no contexto do Rio de Janeiro e não da Inconfidência Mineira. Por isso, a alternativa E também está errada. Então, mais uma vez, a alternativa correta, letra A.